Sobre Theodore Austin Sparks, por austinsparks.net. Theodore Austin Sparks nasceu em Londres, Inglaterra, em 1888 e foi educado na Inglaterra e na Escócia. Aos 25 anos foi ordenado pastor. No entanto, alguns anos depois, sua carreira tomou uma direção decididamente diferente quando uma crise espiritual o levou a um lugar de quebrantamento. Ele deixou a denominação com a qual estava envolvido e abandonou o título de reverendo. Ele escreveu: "Anos atrás eu estava inquestionavelmente empenhado ao máximo para o melhor de Deus, como eu acredito que estou agora. E não havia nenhuma dúvida quanto à minha devoção ao Senhor. Eu estava bem no meio de todo tipo de atividade evangélica e especialmente em convenções em todos os lugares para o aprofundamento da vida espiritual. Eu era membro de muitas juntas e comitês missionários e era muito requisitado porque acreditavam que eu era um homem com uma mensagem. Isso é colocar em poucas palavras uma imensa quantidade de atividade verdadeiramente dedicada e preocupação pelos interesses do Senhor. Sendo um homem de oração, estava aberto ao Senhor para toda a sua vontade, acreditei. Mas havia um certo domínio de coisas contra o qual eu era profundamente preconceituoso. Era realmente a própria essência do ensinamento original de Keswick, mas eu não o aceitaria de jeito nenhum. Lutei contra ela e contra aqueles que a ensinaram. Para encurtar a história, o Senhor me levou a sério ao longo de outra linha e me levou a uma grande angústia espiritual. A única coisa que provou minha emancipação foi aquilo em que antes eu não teria tocado por nada. Isso provou ser a chave para uma vida mais plena e um ministério mundial. Percebi que meu julgamento estava totalmente errado e que estava cego pelo preconceito. Eu acreditava que era honesto e correto e parecia ter provas disso, mas não. Eu estava em minha ignorância deixando de fora algo que era de grande valor para o Senhor e para mim. Agradeço a Deus pela graça de ser perfeitamente honesto quando o fato do preconceito foi trazido para o meu coração. Nenhum homem é infalível e ninguém ainda aprendeu, nem é ainda perfeito. Muitos homens piedosos tiveram que se ajustar na presença de uma luz mais completa, dada quando um senso de necessidade tornou tão necessário. De uma carta do editor publicada pela primeira vez na revista A Witness and a Testament, Uma Testemunha e um Testemunho, julho-agosto de 1946, volume 24-4. Com sede em Honor Oak, Londres, Taz, como era carinhosamente conhecido, não carecia de oposição e rejeição a si mesmo e a seu ministério nos círculos denominacionais da época, mas sentiu que não deveria se defender nem se promover. Seu genro, Angus Skinner, escreveu: "Desde seus primeiros anos, ele havia acreditado no poder e significado da palavra falada de Deus e que todos os desenvolvimentos de sua exposição e aplicação deveriam estar vitalmente relacionados às necessidades reais e crescentes da vida espiritual dos corpos representativos do povo de Deus. Por meio de sua palavra, Deus encontraria os seus, mas sua maneira de dar a seus servos não era meramente por meio de assuntos livrescos, enclausurados ou estudados. Pelo contrário, tornou-se necessário, prolongado e dotado de significado pelo apelo e resposta das condições de vida. Seu valor, se fosse algo mais do que palavras, residia em ser capaz de tocar o povo do Senhor no ponto de experiência e necessidade que havia sido a ocasião de seu chamado original. Tal foi a vocação especial de Theodore Austin Sparks, um homem que arou um sulco talvez um pouco distante de seus contemporâneos, mas sempre fiel a Cristo Jesus, seu Salvador e Senhor.
e comprometido com uma visão de colheitas espiritualmente frutíferas em todo o campo que é o mundo de Deus. Algo que fica claro ao ler os escritos de Theodore Austin Sparks é que muito pouca informação é dada sobre ele ou sua vida pessoal. Em vez disso, o foco está consistentemente em Cristo como sua e nossa vida. Sua atenção é continuamente desviada do mensageiro para aquele que é a mensagem. 2 Coríntios 4:5. O Sr. Austin Sparks publicou uma revista bimestral chamada Uma Testemunha e um Testemunho, de 1923 até sua morte em 1971. Na edição de julho de 1966 da revista, ele escreveu o seguinte: é apenas ocasionalmente que escrevemos pessoalmente. Nosso desejo sempre foi evitar chamar a atenção para pessoas e coisas no ministério e ocupar nossos leitores com o Senhor e o ministério de sua palavra. Mas, de tempos em tempos, sentimos que é sábio e importante lembrar aos nossos leitores o propósito que definitivamente governa este ministério, e sempre o fez. O que então é este ministério? Devemos voltar. O nome deste pequeno jornal, que tem sido a expressão impressa do ministério nos últimos 44 anos, incorpora o significado testemunha e testemunho. Testemunha, o instrumento ou recipiente utilizado. Testemunho, o ministério dentro e através do vaso. O testemunho sempre existiu, mas crescendo à medida que a luz aumentou, para a grandeza e plenitude de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho do homem. Esta grandeza foi centrada e desdobrada em 1. Sua pessoa. 2. A imensidão do propósito eterno de Deus centrado e exclusivamente relacionado a Ele. 3. A grandeza de sua cruz como básica e essencial para a grandeza de sua pessoa e obra para e nos crentes. 4. A grandeza da Igreja que é seu corpo como essencial e escolhida para sua automanifestação final em plenitude e governo nos novos céus e na nova terra. 5. A necessidade de que todo o povo de Deus saiba não apenas da salvação, mas do imenso propósito da salvação no eterno conselho de Deus, sendo levado ao pleno crescimento pelo suprimento de Jesus Cristo em ampla medida. Sentimos que o Novo Testamento contém uma tremenda urgência neste assunto. Tal urgência é resumida nas palavras do apóstolo Paulo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, para que possamos apresentar todo homem perfeito, completo, em Cristo, Colossenses 1:28. Cremos que todas as atividades soberanas do Espírito Santo são dirigidas e ditadas por este fim e objeto. Pode haver diferentes aspectos, mas o fim é único e uno. Os grandes esforços evangelizadores e missionários, enquanto guiados pelo Espírito Santo, têm em vista esta finalidade. O clamor que vem através de suas mensagens repetidas vezes é para que os crentes cresçam no pleno conhecimento de Cristo, para conhecê-lo como a única coisa, o tudo em todos, a cabeça de todos. Como os crentes ouviram e responderam ao seu clamor, Tass foi convidado a falar em conferências na Europa, Ásia e Estados Unidos, muitas das quais foram gravadas. As mensagens de áudio de algumas dessas conferências ainda estão disponíveis hoje, assim como muitos de seus livros e artigos que foram republicados. Algumas das mensagens em Austin Sparks Net foram transcritas de mensagens de áudio, outras são reproduções de suas mensagens escritas. Algumas de suas mensagens ele publicou como livros e esses estavam disponíveis a preço de custo na Witness and Testimony Publish em Honor-Oak. No entanto, a maioria desses livros foi publicada pela primeira vez capítulo por capítulo em sua revista bimestral, a Witness and Testimony. Tass frequentemente o chamava Este Pequeno Papel. Não havia cobrança de assinatura para esta revista.
que era enviada gratuitamente a todos que a solicitavam. Foi declarado na revista que este ministério é mantido pelo Senhor por meio da mordomia daqueles que o valorizam. Na primeira página da revista estava esta declaração: o objetivo do ministério deste pequeno jornal, publicado bimestralmente, é contribuir para o fim divino que é apresentado nas palavras de Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento, literalmente pleno conhecimento, do Filho de Deus, à condição de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Não está ligado a nenhum movimento, organização, missão ou corpo separado de cristãos, mas é apenas um ministério para todos os santos. Sua saída é como a oração e a esperança de que resultará em uma medida mais completa de Cristo, um nível mais rico e mais elevado de vida espiritual que, ao mesmo tempo em que aproxima a Igreja de Deus de sua vontade revelada quanto à sua realização, a Igreja pode estar melhor qualificada para ser usada por Ele em testemunho nas nações e para completar seu próprio número pela salvação daqueles que ainda serão acrescentados pelo Senhor. Tass foi o editor desta revista até sua morte em 1971. Um estilo semelhante de revista chamada Torchmark foi então publicada por um colega, Henry Foster, de 1972 a 1989. Após a morte de T. Austin Sparks em 1971, R. Foster escreveu: talvez um de seus primeiros livros possa nos dar uma pista real de toda a sua vida e ministério. Chama-se A Centralidade e Supremacia do Senhor Jesus Cristo. Foi aqui que ele começou e foi aqui que terminou, pois tornou-se perceptível em seus últimos anos que ele perdeu o interesse pelos assuntos e concentrou sua atenção na pessoa de Cristo. Cristo é o centro. Nenhum de nós afirmará ter estado sempre no centro, e ele certamente não fez tal afirmação, mas era o objetivo de sua vida e o objetivo de toda a sua pregação e ensino reconhecer essa centralidade e se curvar a essa supremacia. Em seu funeral, centenas de pessoas responderam de todo o coração à sugestão de que o irmão Sparks os ajudou a conhecer a Cristo de maneira mais plena e satisfatória. Se alguém pode fazer os homens perceberem algo mais do valor e da maravilha de Cristo, de modo que eles o amem mais e o sirvam melhor, então tal pessoa não viveu em vão. Muitos em todo o mundo podem dizer com sinceridade que, através das palavras faladas ou escritas de T. Austin Sparks, isso é o que aconteceu com eles, e especialmente com aqueles que primeiro confiaram em Cristo como Salvador por meio de seu ministério. Eles serão sua alegria no dia de Jesus Cristo. Além disso, algumas das verdades que de forma alguma foram aceitas quando ele as proclamou anos atrás, agora se tornaram amplamente aceitas entre os cristãos evangélicos. Então é possível que, a longo prazo, seu ministério possa ter sido mais frutífero do que na época parecia para ele ou para outros. É tarefa do mordomo ser fiel, e ele procurou ser. Somente o mestre é competente para julgar seu sucesso. Tass deliberadamente não fez nenhuma provisão para a continuação de sua revista ou ministério após sua morte em 1971. R. Foster escreveu: o Sr. Austin Sparks havia deixado um recado de que não deveria haver continuação automática do ministério da revista. O Sr. Austin Sparks acreditava que o que era de Deus seria cuidado por ele. Ele escreveu: Deus só assume a responsabilidade de suprir e levar adiante aquilo que é essencialmente celestial, e na medida em que uma coisa é celestial, e somente nessa medida, mas seguramente nessa medida, Deus assume a responsabilidade por ela. O tempo provou que sua confiança não foi mal colocada, pois Deus de fato preservou o que é seu. O Sr. Austin Sparks insistia que seus escritos e fitas não deveriam ser protegidos por direitos autorais.
Apesar disso, ele fazia questão de que suas mensagens fossem reproduzidas palavra por palavra, como originalmente faladas ou escritas por ele. O Sr. Austin Sparks queria que suas mensagens fossem amplamente disponibilizadas a todos, mas também insistiu que elas não deveriam ser alteradas. Ele escreveu: "Sempre foi nosso desejo tornar o ministério por meio deste pequeno meio disponível para todo o povo do Senhor, não considerá-lo como nossa propriedade pessoal. De graça recebestes, de graça dai, tem sido nosso princípio." Tentamos expressar isso na declaração que colocamos em todas as páginas deste site. De acordo com os desejos de T. Austin Sparks, que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos, se você optar por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-las livremente, sem quaisquer alterações, sem nenhum custo e com esta declaração incluída. O Sr. Austin Sparks deixou um tesouro de mensagens repletas de sabedoria, vida e revelação de Cristo. Muitas dessas mensagens estão disponíveis online em austinsparks.net para o estabelecimento e fortalecimento do corpo, para que em todas as coisas Cristo tenha a preeminência. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída.